Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar de A Esperança, a parte final da trilogia Jogos Vorazes. Então, gente, esse livro é um livro que começa mais lento, né? Porque a Katniss está processando toda a nova situação, né? De lidar com o fim do Distrito 12 e que o Distrito 13 existe. E também, claro, no papel dela de tordo. Então a primeira parte é muito da gente se situando da situação, então é algo muito mais lento, assim, muito mais devagar. E com isso ela vai conhecendo os outros membros da resistência, a Presidente Conho, o Heavens Beam, e também descobre que o Pita foi capturado pela capital, né? Está nas mãos do Snow. Aí aqui também no momento aqui inicial ela também vê a situação do Distrito 12, né? Ela vê a destruição, né, que a capital fez lá, né, que dizimou ele. Mas depois de algumas reticências assim e tal, ela aceita se tornar o tordo e virar a peça de propaganda lá da resistência. Aí aqui tem uma cena que ela vai visitar as vítimas das guerras no campo de batalha, né, porque viram que ler texto assim apenas em estúdio ela não conseguiria, então ela ter contato assim mais direto com o público acaba extraindo o melhor dela nesse sentido. E ela consegue se sair, então falando melhor assim, livremente, de pronta assim, no calor do momento. Inclusive, tem um dos discursos delas aqui que é maravilhoso, que é aquele lá que ela fala direto contra o Snow, que é aquele de se nós queimarmos, você queimará conosco, que é assim, ó, arrepia só de ler aqui, muito, muito bom. Mas à medida que os acontecimentos vão passando, né, o Snow começa a usar o Pita em pronunciamentos e a cada novo pronunciamento fica mais claro que ele está sendo torturado pesadamente pela capital. E isso afeta a Katniss diretamente e ela não consegue assim se concentrar. E assim, para amenizar a situação, né, para diminuir também as resistências da Katniss de não fazer o Pita sofrer mais, eles fazem uma operação especial para ir lá na capital, para resgatar o Pita. E eles conseguem lá pegar o Pita, né? Quando ele chega no 13 e encontra a Katniss, tenta matar ela. A capital nas torturas fez quase uma lavagem cerebral no Pita para tentar modificar suas lembranças e sensações em relação a Katniss. Então ele volta odiando a Katniss com todas as forças. Para ele, a Katniss é quase um bestante, né? É um bestante para ele, né? Nessa visão dele. Mas começa um tratamento no 13 para tentar reverter isso. Aí logo depois, acho que tem aquela equipe estelar, né? Que eles chamam de equipe estelar, né? Que com os nomes de elite, né? Que além de Katniss, tem um Gale, tem um Finnick, tem um Boggs, que é o chefe da operação, e outros membros para fazer uma excursão na capital e gravar vídeos de propaganda da destruição junto com a Katniss, que é o tordo. Só que na capital, né, já não seria fácil normalmente, né? E agora no campo de batalha, o Snow criou várias armadilhas, né? Colocou várias armadilhas ao redor da capital, né? Dentro da capital e eles precisam ir desviando dessas armadilhas, né? E são armadilhas feitas para matar assim pesadamente. E no meio dessa tensão, né, já que eles estão no campo de batalha, estão, mesmo eles não estando na linha de frente, né, eles estão na retaguarda, eles ainda estão em território inimigo, eles acabam enviando Pita para a equipe, mesmo ele ainda não estando 100% recuperado. E fica claro, né, com isso, que o motivo da Dacon enviar o Pita para lá foi para manter a Katniss sob controle e manter ela ameaçada o tempo todo, inclusive até matar ela. Mas assim, nesse processo assim de entrada da capital, né, o Boggs, né, o líder da opressão que controla lá o aparelho que identifica as armadilhas, ele acaba morrendo, né, e acaba colocando a Katniss no comando, né, e avisa para ela para não confiar em ninguém e que se for necessário mate o Pita. Aí tem uma parte no livro que, na leitura, mesmo na leitura original, eu já tinha achado confuso, e na releitura eu não mudei de opinião ainda, eu ainda acho confuso, que eu não entendi muito bem que era, como é que essas estruturas subterrâneas da capital, né, os esgotos da capital. E eu basicamente aceitei a montagem do filme e pronto, né? Agora aquela vai ser a minha oficial. Se eu reler esse livro daqui a 10 anos novamente, aquela vai ser as imagens que eu vou usar na minha imaginação. E pronto. Aí tem uma decisão aqui da autora que foi bem conveniente, sim, né? Que eles usam os esgotos, né? O subterrâneo, para escapar das armadilhas que foram postas nas ruas, na superfície. É uma decisão de roteiro,
Tudo bem, a gente aceita aí, né? Um ou outro, a convenidade do roteiro em algo bem amarrado, a gente aceita. Mas andando pelo subterrâneo, eles conseguem avançar bastante dentro da capital, né? E até se aproxima do Palácio Presidencial, né? Ou perto da região do Palácio Presidencial. Mas logo aparecem bestantes assim para matá-los, falando o nome da Katniss, né? Aí tem várias perdas aqui dentro dessa batalha aí no subterrâneo. E com isso, e uma das principais perdas é o Finnick. Esse aí já chega aí já um próximo do final. O livro já tem outras as cenas de ações ok, mas é a partir desse momento que aí começa vários acontecimentos rápidos no livro, né? O livro tem um começo lento, tem um começo devagar, né? Nas duas primeiras partes, mais ou menos, mas tudo explode aqui na última parte, né? Porque após essas cenas dos esgotos, além da morte do Finnick e também de outros membros da equipe, vamos acompanhando a Katniss já perto lá do Palácio Presidencial e ela e Gale acabam lá se aproximando dele. Voltando assim um pouquinho, né? Tem uma cena que ele sai dos esgotos e vão invadem um apartamento e a Katniss mata de súbito uma moradora de lá. Essa parte não ficou, não entrou no filme, né? Mas seria interessante colocar essa faceta da Katniss no filme para que o público que só assistiu o filme tivesse uma ideia maior da complexidade da Katniss e também do medo e da tensão que estava no momento. Mas voltando aqui, né? Eles têm lá, eles acabam encontrando a Tigres, né? Que é assim, né, para quem já leu a Cantiga de Pássaros e das Serpentes, eu fico perguntando para vocês, assim, eu não fui a fundo pesquisar, né? A Tigres desse A Esperança é a mesma Tigres do A Cantiga de Pássaros e das Serpentes? Depois eu vejo aí se eu pesquiso com mais detalhe, eu deixo essa sensação, né, de dúbia se é ou não é a mesma Tigres. Mas aqui, né, como eu falei, né, a Katniss e o Gale já estão mais próximos do Palácio Presidencial, né? E no momento que eles chegam perto do palácio, o Snow tinha anunciado antes que receberia toda a população, né, como refugiada, né, dentro das paredes do palácio, para serem protegidas pelos muros lá, né? Que é basicamente ele cria um escudo humano para impedir os ataques dos distritos diretamente no palácio dele. Aí tem uma confusão na entrada, né, a multidão, então eles separam as crianças, né, para elas entrarem primeiro, né? Então elas estão separadas na frente. Até que tem uma das cenas mais pesadas do livro, né? E assim, gente, é spoiler, né? Pra quem não viu assim, para quem ainda não leu a trilogia ou não assistiu os filmes, pode aí, corre aí para ler, corre aí para assistir, porque é um filme muito bom. Então, a partir de agora vai ser spoilers pesados. Então, se você não liga pra isso, pode continuar, mas se você liga, pode parar aqui. Lê aí a trilogia, é uma trilogia rápida de ser lida, ou então assiste os filmes e volta aí pra comentar. Enfim, né? Até que nessa parte das crianças que estão lá separadas, né, na frente, ok. Até que vem os aerodeslizadores da capital, né, com selo da capital, e joga aquilo que parecia dádivas, né, que eram jogadas nos Jogos Vorazes, em direção às crianças. Mas eram, na verdade, bombas. E tudo vira uma confusão assim em instantes, né? Porque elas começam a explodir. Aí tem essa primeira leva de explosões. Aí o resgate chega, né? Só que o resgate não é da capital, né? É dos rebeldes. Então eles enviavam a equipe de salvamento assim para o campo de batalha, né? Que era uma das frentes assim também de propaganda para mostrar que os rebeldes não tinham como inimigo a capital, né? Os moradores da capital, quer dizer, mas sim o Snow. Aí nesse momento que a equipe médica lá dos rebeldes vão lá em direção às crianças, começam a tentar salvar as que ainda estão em agonia. Uma das socorristas é a Prim, e a Katniss vê que ela tá lá socorrendo as crianças, e com isso a Katniss presencia bem na hora que as outras bombas que não tinham explodido ainda explodem. E com isso a Prim morre. Esse ato basicamente dá o fim à guerra por causa das bombas nas crianças da capital, né? Todo o apoio ao Snow acaba e ele é preso. A Katniss fica em estado de choque, né? Não consegue nem falar nada porque a Anya precisa processar, né, por ter presenciado a morte da irmã, né? A morte da irmã que começou basicamente toda a saga Jogos Vorazes, né? Toda a saga da Katniss em si também, né? Porque ela se colocou no lugar da Prim para participar da edição lá dos Jogos Vorazes e que ela fez de tudo para proteger ela desde a primeira página do livro, basicamente. Aí aqui na reta final, já nos últimos momentos, tem uma das melhores cenas da trilogia, né? Uma das cenas mais emblemáticas, que é
que a Katniss decide encontrar o presidente Snow. Aí nessa conversa, né, que não é basicamente conversa, né, o Snow falando do lado dele da história e comentando com a Katniss, né, que ele não teria mandado matar as crianças da capital. Não que ele tivesse escrúpulos de não matar crianças, né? Porque, né, durante toda a saga a gente sabe que ele não tem. Mas ele só faz isso para motivos específicos e não para desperdiçar vidas. E ele tem horror a esse tipo de desperdício. Já que naquele momento que isso aconteceu, já estava claro que a guerra iria caminhando para o fim, e ele até diz, né, que se ele tivesse um aerodeslizador disponível, ele teria planejado uma fuga. Mas o ponto alto dessa conversa, que não é um embate, né, é uma conversa até de velhos amigos, vamos assim dizer, né, que é uma reflexão, né, um pensamento que o Snow diz para Katniss, né, que a presidente Coin, né, deixou os 12 distritos e a capital se destruírem, enquanto o 13 passava livre. Aí depois de escutar tudo que o Snow tem a falar, a Katniss finalmente fala alguma coisa depois de dias, né, vamos assim dizer, e diz que duvida do Snow, que não acredita nele. Aí ele vira para ela, sorri e a lembra que eles tinham prometido nunca mais mentir um para o outro. E isso aqui abre quase a mente da Katniss, né? Porque ela fica claro que a Coin foi a culpada. E fica ainda mais claro quando ela propõe o novo Jogos Vorazes, edição especial Crianças da Capital, para encerrar de maneira simbólica todo esse ciclo. Lendo essa trilogia, já sabendo o final, é você começa você pegar detalhes assim da construção da Coin de uma maneira muito boa, assim. É uma maneira muito perspicaz a maneira que a Suzanne Collins coloca essa construção da Coin, assim. Que ela sempre foi dúbia. A Katniss sempre não gostou dela, né? E a Coin também não gosta da Katniss. Mas a gente dá um benefício da dúvida, né? Acha que a Katniss só está fazendo isso porque não gosta dela, então tudo que a Coin faz sempre tem um peso maior. Aí durante todo o livro você começa a notar as nuances disso e na releitura fica claro que desde o começo a Coin não é confiável e que as pessoas não escondem e que todo mundo não esconde que a Coin preferia que o Pita tivesse sobrevivido na arena, né? Mas que a gente não pensa assim que ela seria chegado ao ponto de matar a Katniss ou fazer algo tão drástico até que ela faz. Porque até tem uma reflexão no livro assim que às vezes um tordo morto consegue virar mártir e com isso inflamar ainda mais a revolta dos distritos. Aí voltando para a história, estamos agora na parte final, no momento da execução do Snow e tem o plot twist final, que quando a Katniss mira e dispara a flecha, não foi para o Snow que ela mirou, mas para Coin, que morre na hora. Aí o Snow acaba morrendo pelas mãos do povo, sendo linchado. E esse final, assim, é muito magnífico. É uma construção, assim, dele que quando acontece você fica de queijo caído. Na releitura eu também fiquei de queijo caído, porque é algo muito bem construído, né? Essa sequência final é muito bem construída. Desde a fala do Snow com a Katniss até esse momento da execução da Coin do Snow, a Katniss, né, é presa e vai a julgamento, mas é liberada e volta pro 12, né? As passagens dela pela psiquiatria acabaram ajudando ela a se livrar de qualquer pena por matar a Coin. E assim, gente, eu sei que é um livro adolescente, né? Então o foco acaba sendo o casal durante a história, sobre com quem ela vai ficar no final. E assim, né? Resumir tudo ao romance deixa tudo tão pequeno, né? A história de fundo é tão boa, né? A reflexão que a trilogia propõe é uma reflexão interessante. Mas eu entendo que é uma saga adolescente, então a gente vai ter aqueles momentos de romance adolescente. E eu entendo que vai ter as fanbases de casal disputando para saber com quem a Katniss deveria ter ficado no final. Mas a decisão final foi pelo Pita. Que pra mim, gente, eu gostei. Pra mim faz sentido. Eles que passaram todas as dificuldades juntos, não só no momento dos jogos, mas as consequências da participação deles nos jogos. E assim, vários momentos da trilogia, eles só tiveram um ao outro. Então eles só tiveram que contar um ao outro. Então eles só pensavam em proteger um ao outro. Então eles já criaram laços assim que era impossível outra pessoa entrar, né? Eles já tinham seus próprios traumas em conjunto, né? Que teriam que só um poderia entender o outro para superar eles. O Gale era um bom moço, também sofreu, claro, os efeitos da guerra, os efeitos dos desmandos da capital. Mas aquilo que ele mesmo admite aqui, eu acho que nesse volume mesmo, que é se ele tivesse ido para o jogo junto com a Katniss, talvez no final ela teria escolhido ele, porque ele
teria passado por todo esse sofrimento junto com ela. Todo esse sofrimento, todos esses traumas modificaram quem era a Katniss, modificaram quem era o Peter no final. Já o filme, né, eu tenho uma curiosidade sobre o filme, né, que eu demorei anos para assistir ele, mesmo estando mega empolgado para assistir a final. Quando lançou, eu acabei não assistindo nos cinemas, eu não corri atrás para assistir, porque eu não queria que a saga realmente acabasse assim tão rápido. Então fui assistir a parte final assim anos e anos depois. É uma boa adaptação, né? Não era tão necessário dividir em duas partes, mas ficou bom no final, né? O saldo ficou bom no final. Mas é assim, né? Não tem muito o que comentar. É uma boa adaptação, né? Como eu falei, é uma adaptação, não precisa ser 100% fiel ao livro, né? Tem coisas lá que não tem no livro e tudo bem. Mas, como eu falei, né, eu vou usar as cenas dos esgotos a partir de agora, sempre a partir do filme, para quando eu reler esse livro novamente, que eu achei a explicação dentro do livro dessa parte confusa na primeira lida e também na releitura. Para finalizar, eu não escondo, né, Jogos Vorazes é a minha saga de distopia adolescentes favorita, né? Na verdade, é a única saga de distopia adolescente que eu gosto, né? Eu acho, não tenho nenhuma outra que eu goste. Para mim, vale muito a pena ser lida. Não é aquelas séries infinitas, né? Porque a trilogia original tem o fechamento perfeito. Os outros livros que estão saindo assim desse universo são mais como extras, né? Porque a Cantiga do Pássaros e das Serpentes conta o passado do Snow. O novo livro, né, O Alvorecer da Colheita, eu acho que é o nome, ele conta a edição dos Jogos do Hamlet. Então esses dois livros acrescentam informações do contexto do universo, mas se você só quer ler a trilogia, você já tem 3 livros, uma história fechadinha, sem necessariamente embarcar em séries assim infinitas. Agradeço muito quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Até.